Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que podemos esperar da presidência Trump? This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Na madrugada de 6 de novembro de 2023, já era manhã em Portugal, Donald Trump prometeu uma nova era para os Estados Unidos. Uma nova era dourada. O candidato republicano venceu, sem margem para dúvidas, e esta segunda-feira regressa à Casa Branca para um segundo mandato como presidente. Irá Donald Trump fazer tudo o que prometeu e, em alguns casos, ameaçou? Vou conversar com Ana Cavalieri, investigadora de Ciência Política e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e que viveu muitos anos nos Estados Unidos. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 20 de janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar cá. Precisamos aqui de fazer uma espécie de revisão prévia da matéria sobre os equilíbrios de poderes nos Estados Unidos. Temos um presidente, temos um congresso e, neste caso, Trump tem todos. Aqui, se calhar, a pergunta implícita é: isto vai ser um passeio no parque para Trump? Eu penso que não. Ele tem todos, numericamente, e em termos de nomeação partidária, mas o Partido Republicano está dividido em cerca de 5 fações. Podemos falar depois delas, mas é muito difícil o Partido Republicano conseguir se unir, por exemplo, para aprovar um pacote legislativo. Isto tradicionalmente já era assim antes de Trump. Depois de Trump, com a divisão entre mainstream e MAGA, mais difícil é. E é uma maioria muito curta, principalmente na Câmara dos Representantes. No Senado existe uma maioria que permite passar talvez com algum conforto, mas existe uma regra de procedimento, que é o filibuster, que faz com que 60 senadores precisam de aprovar em termos de procedimento para se discutir uma lei. E então às vezes é difícil, mesmo que a lei é aprovada na Câmara dos Representantes, é difícil depois ir ao Senado. Pelo que Trump tem de aproveitar estes 2 primeiros anos, porque depois nas intercalares, que vão ser daqui a 2 anos, é provável que os republicanos percam um dos órgãos do Congresso e aí vai ter mais dificuldade. E é por isso que é tão importante aquela figura das ordens executivas, numa tradução literal? Exato, muitas delas são depois contestadas no Supremo Tribunal e é bom Trump ter uma maioria... de decreto presidencial, não é? Exatamente, é um decreto presidencial. O presidente tem algumas as chamadas core competencies, que é, no fundo, as competências que fazem parte da centralidade do seu poder executivo, e nessas ele pode fazer esses decretos executivos. Todavia, existe muito a probabilidade de irem, a maior parte delas que sejam controversas, irem para o Supremo Tribunal. E aí dá jeito a Trump ter uma maioria conservadora no Supremo Tribunal. Mas, naturalmente, todos os poderes constitucionais estão bem definidos e às vezes acontece, nomeadamente, por exemplo, Biden fez relativamente ao programa de perdão de empréstimos de estudantes, em que ele tentou fazer isso por ordem executiva e depois foi o tribunal que disse não, isso não é dentro da tua competência, era bom, mas tem de ir pelo órgão legislativo, e então é um equilíbrio difícil. Ele tem 2 anos para ir à frente com a imigração e a economia, são as 2 prioridades que ele tem da nova agenda do segundo mandato, e se em 2 anos ele tiver pessoas do Partido Republicano que façam forças de bloqueio, vai ser difícil. Donald Trump chamou para trabalhar consigo Elon Musk e Vivek Ramaswamy. O que é que isto nos diz sobre
o que poderá ser o governo da nação nos próximos 4 anos nos Estados Unidos? É interessante porque por um debate sobre a imigração e de um determinado visto de migração legal há 2 semanas já se vislumbra uma divisão dentro do MAGA. O MAGA, o MAGA são os apoiantes ideológicos e mais sedentes por apoiar Trump. Make America Great Again. Também conhecida por America First. E o que acontece é que Elon Musk e Vivek Ramaswamy têm uma linha ideológica diferente de Steve Bannon. Steve Bannon é o pai ideológico do trumpismo. Ele entrou em rota de colisão com Elon Musk e Vivek Ramaswamy muito por causa de questões de imigração. Vivek Ramaswamy e Elon Musk são mais globalistas e mais liberais no sentido clássico da palavra do que Steve Bannon, que quer um controle mais forte de imigração, e também relativamente à própria visão de como a economia se deve ser estruturada nos Estados Unidos. Steve Bannon tenta apelar mais à classe trabalhadora, e Elon Musk e Vivek Ramaswamy mais um capitalismo tech baseado em Silicon Valley, muito com a prioridade a inovação, crescimento, competir com a China, enquanto Steve Bannon é mais protetor daquilo que são as tradições e as comunidades operárias dos Estados Unidos da América, e aliado às tradições e costumes que normalmente essas classes operárias privilegiam. E então aqui já há uma rota de colisão que pode perturbar um pouco a estabilidade de uma administração de Trump. É preciso também referir que os democratas estão a tentar criar uma narrativa que quem manda verdadeiramente é Elon Musk e Trump está subjugado àquilo que é o espírito e a criatividade e o poder, nomeadamente financeiro, de Elon Musk, tentando apelar talvez àquela personalidade mais competitiva e mais, talvez, um pouco picuinhos, não sei qual é que é a melhor maneira de dizer, mas orgulhosa, talvez esse é o melhor adjetivo, de Trump, para tentar então distanciar e quebrar essa aliança para provar às pessoas que o Elon Musk afinal não é quem manda. Mas achas que isto pode ser, não sei se a imagem será mais correta, mas achas que isto pode ser um triunfo de uma certa visão empresarial e capitalista sobre a política, ou seja, os ideais, a necessidade de encontrar um caminho, um rumo para o país, assente na política, fica posto de parte perante uma visão empresarial? Há aqui um triunfo dessa parte? Eu penso que sim. Eu acho que algumas pessoas acham que Trump não gosta de pessoas com sucesso que possam lhe fazer sombra, e por acaso isso não é verdade. Ele admira e gosta de estar rodeado com pessoas que tenham muito sucesso, que tenham poder, que conseguiram construir coisas maravilhosas na sua vida profissional, e ele quer muito apostar nesta força de vitalidade, no fundo renovar a vitalidade do progresso nos Estados Unidos, que consiga no fundo competir com qualquer tentativa da China, principalmente ao nível de tecnologia e inovação, que consiga combater qualquer possibilidade da China rivalizar com os Estados Unidos. E então, Vivek Ramaswamy é alguém cheio de talento, que ficou também bilionário por talento próprio. Elon Musk é o homem mais poderoso do mundo e tem projetos muito importantes, nomeadamente na parte espacial. Então, naquela parte do orgulho de ser americano, eu penso que Trump gosta de capitalizar e tentar por essas pessoas e estar rodeada de pessoas poderosas. Não é à toa que, por exemplo, na inauguração, Zuckerberg, Bezos e Musk estão juntos. E isso é uma figura importante porque Elon Musk, no fundo, liderou a conversão dos grandes poderosos de Silicon Valley para estarem então dentro e conciliados e alinhados com Trump. Já regressamos à conversa com Ana Cavalieri, investigadora de Ciência Política e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Será que vamos ter um Trump diferente no segundo mandato? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Ana Cavalieri, que conhece muito bem a realidade norte-americana, viveu muitos anos nos Estados Unidos. Ana, a questão da defesa, das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente são muito importantes no atual contexto. Para nós, europeus, a capacidade da NATO para nos defender é essencial. Ora, Donald Trump já deu sinais evidentes de que a defesa da Europa não estará no topo das suas arrelias, para não dizer preocupações. Até que ponto podem os Estados Unidos, liderados por Trump, dizer à Europa: os senhores são muito velhos, são maiores e vacinados, cuidem lá dos vossos problemas sozinhos? Eu penso que Trump tem, neste segundo mandato, uma prioridade evidente, que é preparar aquilo que vai ser a sua glória, aquilo que vai ser o seu legado relativamente à sua capacidade de resolver determinados conflitos, nomeadamente Médio Oriente e Rússia e Ucrânia. E eu penso que ele está apostado no primeiro ano a fazer avanços nesse sentido. Mas numa perspectiva diferente daquilo que é, por exemplo, a administração Biden e outros também líderes europeus. Trump não vê a geopolítica e o sistema internacional como estando sustentados por um substrato moral que irá fundamentar aquilo que são os tecidos normativos e institucionais de uma comunidade internacional que é gerida por direitos e valores e princípios. Não. Ele tem uma visão realista de realpolitik da ordem internacional. Que o que verdadeiramente determina o comportamento dos Estados são incentivos e ameaças baseados em poder militar, poder económico, território, recursos naturais, demografias, inovação tecnológica, e que é isso que faz com que Estados façam ou não façam determinadas coisas. E o que Trump constatou é que a Europa abdicou daquilo que é um dos seus pilares de soberania, que é a defesa. Eles estão dependentes dos Estados Unidos para defender e, em termos factuais, são quase Estados clientes em termos de segurança dos Estados Unidos. Isso não é bom para a Europa. Aqui podemos chamar o que o Trump está a fazer de tough love. Ou seja, obrigar a Europa a ficar um bocadinho mais independente e a serem aliados mais fortes para os Estados Unidos, na altura em que verdadeiramente o que interessa para o nosso futuro, da civilização ocidental, é a competição estratégica com a China. E daí eu sei que faz muito bem à Europa poder não investir em segurança para poder sustentar programas de segurança social que aumentam a qualidade de vida dos seus cidadãos, mas isso tem sido à custa de abdicar daquilo que é uma obrigação fundamental de cada Estado, que é garantir a sua segurança e não estar dependente de outros. Pelo que o esforço de que a Europa e outros aliados da NATO aumentem o seu orçamento para 2%, é até fofinho, porque numa altura em que a Rússia está a gastar 8% do seu PIB no esforço de guerra e temos uma guerra na Europa, a Europa devia aumentar aquilo que é o seu orçamento militar para muito mais, mas 2% já seria bom. Mas caso isto fique mal parado mesmo, os Estados Unidos vão deixar cair a Europa? Não. Os Estados Unidos, nomeadamente, estão preparados não só para continuar a ajuda da Ucrânia, se Putin recusar-se a ir à mesa de negociações para um cessar-fogo, eu tenho quase a certeza, e o Keith Kellogg, que é o enviado e o assessor principal relativamente à Rússia e à Ucrânia de Trump, já assim referiu, eles vão aumentar ainda mais a ajuda à Ucrânia. Trump tem um menor medo de escalar, sendo certo que está naturalmente preocupado com a linha vermelha de uma possibilidade de uma possível escalada nuclear, mas
Zelensky também tem sido muito inteligente porque tem desenvolvido uma relação de elogios constantes, uma relação simpática com Trump, e eu penso que Trump, nós sabemos que é o tipo de personalidade que gosta, que as pessoas o tratem bem, e Putin, depois de ter negado que tinha falado com ele por telefone, começou a disseminar nos órgãos russos de mídia fotos de lingerie da mulher, e eu penso que, por exemplo, estas coisas pessoais tocam a Trump, e ele é capaz de ainda aumentar mais a ajuda de Zelensky se achar que Putin o está a desrespeitar. E então é também sabido que o grande objetivo de Trump, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia é haver um cessar-fogo, congelar as linhas da frente e conseguir uma solução política para a Ucrânia que assegure segurança, que não esteja dominada por os interesses políticos da Rússia, pelo que tinham de garantir que a Ucrânia pudesse se alinhar com o Ocidente, porque a guerra pela Ucrânia, mais do que território, tem a ver quem é que vai controlar politicamente a Ucrânia, e se Putin, depois desta guerra, para além de conseguir que a Ucrânia não se junte à NATO, consiga instaurar um governo alinhado com a Rússia, o Ocidente perde. E eu penso que Trump não vai deixar isso acontecer. Ainda temos que olhar para o Médio Oriente e, aparentemente, ainda antes de tomar posse, Trump terá dado um impulso, vamos dizer assim, importante ao acordo de cessar-fogo e à troca de reféns? Sim, este acordo deve-se a Trump. Não só fontes, que naturalmente pode ser um bocado de propaganda, Netanyahu, no tweet que ele fez, só se dirige a Trump como sendo responsável por ter ajudado a chegar a este cessar-fogo, mas também fontes junto do Qatar dizem que Steve Witkoff, que é o enviado para o Médio Oriente, numa reunião fez mais para conseguir que as partes concordassem em determinadas condições do que a administração Biden em vários meses de negociação. Isto porquê? Porque nós sabemos de um acordo, mas verdadeiramente aqui há 2 acordos que se deram. Um que nós sabemos, que é o de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mas há um que nós não sabemos, do qual este primeiro acordo depende, que é o acordo que Trump fez com Netanyahu. Netanyahu não vai se fragilizar politicamente como se vai fragilizar, porque grande parte dos eleitores dele e da coligação dele está chateada por ele ter aceito este acordo com estas fases. Ele não iria fazer isso se não soubesse que Trump irá sustentar e ajudar e auxiliar sem os constrangimentos previamente impostos de Biden quando Israel entrar outra vez em Gaza. A segunda fase deste acordo não vai acontecer. A primeira fase irá acontecer. Se Deus quiser, os reféns, no ritmo que está proposto, na cadência que está proposta, eles serem libertados, sendo certo muitos estarão mortos, mas pelo menos é que esta primeira fase de 33 reféns, se Deus quiser, vão regressar a Israel. Uma das grandes concessões que Trump conseguiu e que Biden não tinha conseguido na versão do acordo em maio é precisamente a presença militar no corredor de Filadélfia por parte de Israel, que é absolutamente fundamental se manter. Mas a segunda fase do acordo, que depende do Hamas de se render e exilar-se, não irá acontecer porque é impossível. Não existe nada em Gaza para além do Hamas, porque o Hamas, desde 2006, destruiu todas as estruturas políticas, sociais e culturais alternativas a Gaza, e Gaza agora é uma população, na sua grande maioria, extremamente radicalizada. E sabemos que nem sequer tem nem tem relação nem respeito pela autoridade palestiniana da Cisjordânia, né? Outro ponto importante nos próximos 4 anos nos Estados Unidos é a questão da imigração. Como vai Trump e o próprio país lidar com este problema? A probabilidade de serem construídos campos gigantescos de detenção e de assistirmos à maior deportação em massa na história é real? Isto vai mesmo acontecer? Eu penso que não será uma deportação de todos os imigrantes ilegais, porque isso é uma impossibilidade em termos logísticos e financeiros. Se virmos aquilo que tem sido o depoimento à audiência de Kristi Noem, que vai ser a diretora do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, a Homeland Security, e também aquilo que tem sido as entrevistas de Tom Homan, parece haver uma prioridade que é estancar
a entrada de milhares de imigrantes por semana ilegais nos Estados Unidos através da fronteira entre o México e os Estados Unidos, voltar, e isso Trump irá conseguir com uma executive order, com um decreto executivo, voltar a haver aquela política chamada Remain in Mexico, que significa ficar ou não conseguir passar e ser solto dentro dos Estados Unidos, esperando o processo de asilo ser administrado e julgado no México, ou seja, os imigrantes ficam à espera no México em vez de ser nos Estados Unidos, ficam à porta, e isso também, as guerras tarifárias e o discurso relativamente ao México também se prende com dar os incentivos suficientes para o governo do México fazer com que isso aconteça. Conseguir estabelecer uma fortificação da fronteira e também ter mais agentes a patrulhar, mas paralelamente a isso vai haver deportações, mas eu acho que a administração, segundo Tom Homan, vai estar focado naquilo que são as centenas de milhares de imigrantes ilegais que estão no país, que têm cadastro e que pertencem a gangues, que já foram investigados ou suspeita-se de crimes e pronto. E em termos de ótica é mais fácil fazer a deportação de um homem de 25 anos com um passado de delinquência do que uma mulher com filhos e que está a separar as famílias. Eu acho que isso também tem aqui uma componente dissuasora muito importante, porque se a administração estiver a demonstrar que tem uma mão pesada relativamente à imigração, também vai conseguir um dos objetivos, que é tentar dissuadir imigrantes a atravessarem metade da América Latina para chegar à fronteira e entrar nos Estados Unidos. Há outros pontos também importantes para esta presidência de Trump, que será o direito das mulheres, os direitos civis. É possível registar retrocessos nestes dois pontos, ou não? Depende. Este é um caso em que a política e a cultura estão muito interligados. Há gente que, por exemplo, associa muito a liberdade reprodutiva e o direito ao aborto a direito das mulheres. Mas isso, neste momento, está agora delegado nos Estados, por decisão do Supremo Tribunal, pelo que cada Estado irá legislar consoante a vontade do povo que vive nesse Estado. E também a maior parte dos direitos civis e das mulheres estão sob a alçada da Constituição e, no fundo, será o Supremo Tribunal que poderá garantir e escrutinar qualquer medida que o Presidente possa fazer. Nesse ponto, é preciso também relembrar que Trump é muito mais liberal e progressista relativamente a estas questões do que a maior parte dos conservadores e republicanos, mesmo os republicanos clássicos. Por exemplo, nós sabemos que ele tem, relativamente ao aborto, uma posição muito mais liberal do que a maior parte dos pro-life, no fundo, de quem é contra o aborto do Partido Republicano. Há também uma questão de cultura e de postura, porque Donald Trump é um homem daqueles que gosta de ser muitas vezes vulgar e truculento contra mulheres, e isso naturalmente não irá afetar. Mas eu penso também que a maior parte das mulheres estão mais preocupadas com a sua capacidade financeira de comprar alimentos no supermercado para os filhos e a sua gasolina para o carro, e eu penso que está numa altura em que não só essas considerações económicas para várias mulheres preocupam mais, mas também aquilo que tem sido uma guerra cultural muito importante nos Estados Unidos, que é o direito das mulheres versus o direito dos trans, nomeadamente a possibilidade de pessoas trans que se identificam como mulheres, mas que biologicamente são homens, terem sido postas em prisões femininas e depois violado mulheres, ou também entrada de balneários e espaços íntimos de mulheres, asilos de mulheres que foram vítimas de violação. E esse também é engraçado, porque o Partido Republicano e Trump tem assumido a perspectiva de que eles sim estão a garantir a equal protection, ou seja, a proteção igual, por exemplo, no desporto, em que mulheres e raparigas estão neste momento muitas vezes a competir com pessoas que passaram pela puberdade masculina, e então os republicanos e Trump estão-se a assumir como os garantes das liberdades civis das mulheres que agora estão a ser impostos por uma esquerda radical e identitária. E pode este efeito Trump venceu de forma inequívoca, já há pouco refletias sobre isso, sobre no fundo este triunfo da parte mais económica ou dos empresários sobre a política.
Tudo isto se pode refletir noutros países, nomeadamente aqui na Europa, deste fenómeno Trump? Eu penso que sim. Existe uma grande sintonia em termos de tópicos que preocupam os americanos e os europeus. Por exemplo, em termos económicos, a Europa e os países da União Europeia estão muito piores em termos de crescimento e de emprego e inovação do que os Estados Unidos. E mesmo assim parece que os Estados Unidos, os americanos, têm um standard muito mais baixo, a partir do qual começam-se a revoltar com a eficiência do seu governo. Eu penso que existe esse problema. Existe também o facto de, a determinada altura, a partir do momento em que os Estados da União Europeia são obrigados a direcionar mais o seu orçamento para o setor militar, e isso naturalmente vai ter de retirar de orçamentos para a saúde, educação, segurança social, isso vai causar também mal-estar na sociedade. E vai causar muita polémica essa parte. Exatamente, e mais importante, a questão da imigração. Os Estados Unidos vão ficar mais duros relativamente à imigração, e nós já estamos a ver aqui, já há muitos anos, em países como a Dinamarca, como a Suécia, como a Holanda, como a Inglaterra, a questão da imigração é uma das prioridades e é aquilo que polariza mais essas sociedades. Aqui em Portugal, o fenómeno da imigração em massa é mais recente, estamos quase também a entrar mais nessa parte mais polarizada. Essa discussão mais está a subir, está a aumentar. Exatamente. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Ana Cavalieri é investigadora de Ciência Política e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e viveu muitos anos nos Estados Unidos. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.